É possível que uma pessoa cure a si mesma, e essa é a questão que apresento a você. Pode ser que você esteja ponderando que, se fosse possível, todos os hospitais estariam fechados, e não precisaríamos consultar médicos. Essa dúvida, ou melhor, essa descrença, é o que nos mantém doentes, incapazes de curar a nós mesmos, pois não acreditamos no poder de nossa mente e corpo para superar as enfermidades. Observe qualquer animal selvagem que esteja ferido ou doente. Sua recuperação ocorre de maneira automática. Os produtos químicos em nossos cérebros permitem que nossos corpos curem as doenças. Nesta jornada, vamos explorar esses métodos e aprender como podemos curar nossas próprias enfermidades. Assim como os animais selvagens, nosso corpo e mente têm a capacidade intrínseca de se curar. Se prestarmos total atenção e compreensão a esses métodos, acredite, não será necessário recorrer a médicos ou hospitais. Nosso corpo será capaz de curar a doença, mas somente se estivermos dispostos a aprender como fazê-lo. Escute esta história com atenção. Certa vez, havia um homem muito saudável que decidiu procurar um médico conhecido por sua habilidade única em curar doenças sem o uso de medicamentos ou precauções. Este médico sábio era famoso na região por ter ajudado muitas pessoas de maneiras extraordinárias. Um homem robusto e aparentemente saudável se aproximou do médico e expressou ter ouvido muito sobre suas proezas. As notícias do médico que curava doenças sem recorrer a remédios eram maravilhosas. No entanto, ele estava intrigado. Como era possível alcançar a cura sem o uso de medicamentos? As pessoas comentavam que, apesar de sua aparência forte e robusta, ele estava sofrendo de obesidade, o que contribuía para várias enfermidades, como asma, falta de ar, dor nos joelhos e palpitações rápidas. Embora algumas sugestões incluíssem a redução da obesidade e a prescrição de medicamentos, nenhum desses métodos parecia trazer melhorias. O homem descreveu suas aflições, expressando o desejo por uma solução que não dependesse de medicamentos ou médicos. O médico sábio, então, fez uma pergunta crucial: se ele tinha plena fé de que poderia ser curado. Isso porque a crença na capacidade própria de cura é fundamental. Algumas pessoas não acreditam que seus corpos possam curar suas próprias doenças, o que as impede de aprender a cuidar de si mesmas sem depender de medicamentos. No entanto, aqueles que genuinamente acreditam na capacidade de cura de seus próprios corpos são os que verdadeiramente conseguem alcançar a cura. Então, em primeiro lugar, você tem que ter fé em si mesmo. Só assim compartilharei maneiras nas quais você pode curar as doenças do seu corpo. No entanto, se você não acredita, não faz sentido mencionar esses métodos. O homem respondeu que se não acreditasse, não teria feito a pergunta. Ele acredita que pode curar sua doença e, portanto, está buscando conselhos. Ele pediu ao sábio médico que lhe contasse as maneiras pelas quais poderia curar sua doença. O sábio médico explicou que nosso corpo tenta se comunicar conosco por meio de sinais, mas muitas vezes ignoramos esses sinais sem prestar atenção. Portanto, o primeiro passo é entender os sinais do seu corpo. Para isso, é necessário ser sensível e prestar atenção em si mesmo. Através da meditação, é possível sentir as mudanças no corpo, identificando o que está faltando e qual é a natureza da doença. Quando se começa a entender esses sinais, é possível tratá-los e proteger-se contra doenças. Assim, o primeiro ponto é que a meditação desenvolve sensibilidade para compreender os sinais do corpo. Por exemplo, se você está com falta de ar, mas não tem dado atenção, eventualmente perceberá que fica sem fôlego rapidamente e descobrirá que tem asma. Se tivesse entendido os sinais antes, teria notado a falta de ar antes e poderia ter sido tratado antes do desenvolvimento da asma. Portanto, é crucial estabelecer uma conexão entre a mente e o corpo para que a mente possa entender o que está errado com o corpo e qual é a doença. Quando o cérebro começa a receber sinais do corpo sobre a natureza da doença e os problemas no corpo, seguimos para o próximo passo. O próximo passo é criar uma autoimagem, isto é, a autovisualização. Você deve escolher um lugar tranquilo, sentar-se confortavelmente, fechar os olhos e tentar visualizar mentalmente uma imagem sua totalmente saudável, livre da doença que está enfrentando. Mantenha esse sentimento por 5 minutos, como se já estivesse curado. Você pode visualizar essa imagem enquanto tenta imaginar,
e também pode usar música para aprofundar a compreensão da autovisualização. Quanto mais clara for a sua autoimagem, mais rápido seu corpo começará a curar. Ao fazer a autovisualização, nosso corpo percebe a melhor versão de si mesmo, e nossa mente é atraída por essa forma. O cérebro começa a funcionar de maneira a buscar alcançar o mesmo estado físico visualizado na autovisualização. A essência está em compreender que, ao fazê-lo, nossa mente é atraída pela forma que estamos visualizando em nossa autoimagem. Quando a mente começa a atrair essa forma, nosso subconsciente, de maneira inconsciente, tenta alcançar essa forma, iniciando assim a cura da doença. Essa solução poderosa pode reduzir a obesidade e aprimorar a cura estética, tudo sem a necessidade de terapia ou medicamentos. Nosso cérebro e subconsciente possuem todo o poder do universo, mas frequentemente não conseguimos acessá-los porque desconhecemos os processos para despertar esses poderes. A prática de direcionar essa alma é considerada a maneira mais eficaz de despertar esses poderes. Lembre-se, para este experimento, o ambiente deve ser silencioso, permitindo mergulhar na meditação. Pode-se utilizar música suave ou qualquer som para aprofundar ainda mais a meditação. Realize esse processo diariamente por 15 minutos ao longo de 21 dias, e após esse período, você experimentará uma mudança sem precedentes em seu interior. A autoimagem não é apenas empregada para curar doenças. Se você se sentir exausto, desanimado e carente de entusiasmo, pode transformar-se em alguém cheio de energia, ágil e entusiasmo recorrendo à autoimagem, ou seja, à visualização. Para isso é necessário visualizar a sua imagem completa repleta de entusiasmo. Após essa prática, a fadiga desaparecerá naturalmente, começando a se dissipar do caminho. Outro caminho que nos auxilia na cura é o amor próprio. Sempre que nos deparamos com uma doença ou problema no corpo, é comum começarmos a nos culpar. Algumas pessoas chegam até a cogitar: e se Deus nos livrasse desta doença? No entanto, toda essa sensação de desesperança apenas intensifica os problemas. Não curará a doença, mas, de maneira significativa, a mente, o cérebro e o corpo perderão a coragem necessária para se curar. Aqueles que se amam, mesmo enfrentando doenças e problemas no corpo, têm a coragem de buscar ajuda externa. Eles possuem a determinação de curar suas próprias doenças. Reflita sobre pessoas que se amam. Por que elas se submeteriam ao fardo de curar suas próprias doenças? São justamente aqueles que se amam que desejam cuidar de si mesmos, aprofundando seu conhecimento sobre o modelo de autocontrole. Aprender a se amar é essencial, pois, após esse processo, o cérebro iniciará automaticamente a produção de substâncias químicas com o poder real de promover a cura. Nosso cérebro tem a incrível capacidade de produzir esses produtos químicos internamente, mas, muitas vezes, desconhecemos o processo. Experimentar todas essas práticas pode curar nossa doença. No entanto, é fundamental ter fé em nós mesmos, refletir sobre nossa existência e cultivar o amor próprio ao realizar essas práticas. Cuidar meticulosamente da rotina diária, incluindo dieta, exercícios e hábitos diários, desempenha um papel crucial na prevenção de muitas doenças que frequentemente causamos. A percepção da importância desses cuidados surge apenas quando deixamos de seguir nossa rotina, levando uma vida sob estresse. Naturalmente, as doenças cercam-nos, especialmente quando estamos sob estresse. Comer no horário adequado, garantir um sono adequado e praticar exercícios regularmente levarão a uma vida livre de estresse. Após esse cuidado, as doenças se afastarão gradualmente. Basta seguir a rotina diária com total devoção e honestidade, e esquecer a ocorrência de doenças, tornando a vida repleta de felicidade. Continuando com o ponto sobre o uso da mente subconsciente, o sábio médico explicou a necessidade de aprender a utilizar a mente subconsciente para curar doenças. Muitos poderes residem na mente subconsciente de todos nós, mas frequentemente desconhecemos o processo para ativar esses poderes. O sábio médico compartilhou alguns dos processos, destacando que, ao deitar-se para dormir, deve-se fechar os olhos, acalmar a mente e tornar-se consciente de que as doenças estão sendo curadas gradualmente. Com o tempo, as doenças serão completamente erradicadas. Ao refletir sobre isso ao ir para a cama, a mente subconsciente começa a manifestar sua magia,
trabalhando mesmo após o sono. Apesar do progresso científico atual, existem muitas doenças sobre as quais a ciência não tem conhecimento. Médicos reconhecidos não conseguem detectar certas doenças em nossos corpos. Mesmo assim, não devemos recorrer a medicamentos indiscriminadamente. Devemos tentar curar a nós mesmos, acreditando que temos todos os poderes dentro de nós para sermos curados, sem a necessidade de medicamentos. Há 100 anos, não havia ciência ou sistema médico. As pessoas daquela época não conheciam esses processos e métodos pelos quais poderiam ser curadas, pois não tinham outra opção. Por meio dessa história, o sábio médico tentou explicar à pessoa que ela é capaz de se curar, apenas precisando acreditar nisso e seguir o processo que ele explicou. Após 21 dias, ele pediu à pessoa que o procurasse e compartilhasse as mudanças internas que sentiu. O sábio médico, dirigindo-se ao seu segundo discípulo, que praticava métodos e procedimentos de meditação, também encorajou o discípulo a seguir esses procedimentos diariamente. No próximo encontro, o discípulo compartilhou honestamente as mudanças que sentiu ao seguir essas práticas. Amigos, o que acharam dessa história? Compartilhem suas opiniões na seção de comentários. Se gostaram, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e, é claro, cliquem em gostei. Até a próxima história e cuidem-se.